Não permita Deus seu amor, sem que volte para, sem que leve por que diz este bem, que simboliza a vitória que virá. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a presença de todos. Faço um agradecimento especial aos associados nossos, em nome do General Serra, aqui presente, muito obrigado. Eu peço a todos, na verdade pergunto se todos assinaram o nosso livro de presenças, mas caso não tenham assinado, a gente faz ele correr aí durante a palestra. Eu peço a gentileza que assinem. Antes de iniciar nossas palestras aqui na associação, nós temos por tradição cantarmos o hino nacional e a canção descricionária. Então eu vou pedir a gentileza que todos fiquem em posição de respeito, em pé, para que a gente cante o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e um povo heróico, grato, retumbante, e o sol da liberdade em raios últimos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafio o nosso meio à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, mário vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, horizonte límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela e sorte, vale do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre das vilas do Brasil, ó pátria amada, teus filhos desses sóis do Atlântico, pátria amada, Brasil. Você sabe de onde eu venho do mundo engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do povo, da chuva onde um é pouco, dois é bom, três é demais, venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos tamas do seringal, das margens mesmas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. É a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil. E nós temos uma lojinha que vende camisetas e outros produtos aí, lembranças, insígnias da Força Expedicionária Brasileira, tem até uma vela no formato de uma granada de mão. Então quem tiver interesse, depois de terminar a palestra, a nossa lojinha fica aberta aí na parte de trás. E qualquer um dos membros da diretoria presente, eu, Francisco, a Liliana, a gente pode atender vocês, tá bom? Ao término da palestra também a gente faz uma confraternização
e desde já eu agradeço a todos que colaboraram com os comes e bebes. E depois, quem não conhece o nosso museu, que fica no andar de cima, poderá conhecê-lo. E quem já conhece poderá revisitá-lo. Eu costumo dizer que o nosso museu está em constante movimento. Então, sempre o nosso museu está passando por mudanças nas peças expostas, né? Então, volto a dizer, quem já conhece, vale a pena visitar novamente. Eu vou pedir agora para a Liliana, que é a nossa secretária, para que faça a leitura do currículo apresentando o nosso palestrante de hoje. Então, boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de ter uma palestra com o professor Sidney, que é nosso colaborador aqui muito atuante. E como eu disse para ele é uma pessoa de múltiplas faces, né? E o currículo dele vocês vão ver. Dr. Sidney José Busso é bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre, doutor e pós-doutor em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. Atualmente atua como professor universitário e revisor para revistas internacionais em avanços em engenharia mecânica e ciências dos materiais. Membro fundador do Grupo de Pesquisa e Reencenação Histórica Dogs of War, paralelamente à atuação acadêmica. Desenvolve trabalhos de cunho histórico sobre o tema Segunda Guerra Mundial e Força Expedicionária Brasileira, o que lhe conferiu os títulos de membro honorário da Força Aérea Brasileira, amigo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e amigo da FEB pelo Centro Cultural da FEB de São Paulo. Medalha Combatente da Força Pública e Medalha Batalha de Montese, junto à Associação dos Expedicionários Campileiros desde 2021, participa da estruturação e da coordenação do nosso museu aqui da FEB. Muito obrigada, Sidney. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Com tudo isso, eu tenho que ainda ser uma pessoa legal. Bom, hoje a gente vai apresentar um tema que, assim, é muito raro a gente encontrar alguma informação sobre, a não ser, vamos dizer assim, inserido em algum contexto de alguma batalha histórica da FEB, né? Então, assim, desde a formação, né, a própria formação da artilharia divisionária, é complicado você encontrar coisas específicas. A gente tem que ir garimpando essas informações. E é interessante que eu apresentei essa palestra há 10 anos atrás na SpaceX, e eu sempre, como eu gosto do tema, eu sempre fui atrás de tentar verificar o que havia de novo. E eu descobri coisas que, na época, eu não tinha informação e que eu aproveitei para inserir nesse elemento daqui. O próprio tema, né, se a gente for tratar o som dos canhões, né, da Força Expedicionária Brasileira, em si ele é um termo que ele não é muito correto, porque canhão, né, como professor de física, como o Alexandre estava conversando, a gente tem uma diferenciação da balística, né, do termo militar, do que é um canhão, do que é um obus. E a FEB, na verdade, o que ela tratou, né, a artilharia divisionária, ela tratou com obuseiros. Então, o obuseiro ele faz um lançamento oblíquo, né, tal uma parábola. O canhão você tem um tiro mais raso, como a gente disse. Tá? E aí você confere, então, distâncias diferentes de ataque. Mas, em termo geral, né, para o popular, o canhão é mais fácil da gente identificar o que a gente está falando. Tá? Ver se eu consigo mudar aqui. Eu acho. Bom, vamos rapidamente, a gente vai
contextualizar, né, o momento histórico para a gente poder chegar no que foi a artilharia divisionária. Então, o Brasil é a Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem naquele momento histórico? 1º de setembro de 1939, oficialmente, é o início da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia. Nesse momento, o Brasil, então, com o seu presidente Getúlio Vargas, ele se declara neutro em relação ao conflito que está acontecendo na Europa. Em janeiro de 1942, há uma reunião de consulta dos ministros das relações exteriores das repúblicas americanas, em conformidade com o problema que eles já tinham, que os Estados Unidos havia tido há menos de um mês com a história, né, que a gente tem um ataque de Pearl Harbor. Então, se queria se tratar de um pacto de não agressão pan-americano. Então, se qualquer um dos países, né, das Américas fosse atacado, então os outros países eles entrariam em guerra a favor ou declarariam o seu apoio a favor desses países. E é o que tinha acontecido há um mês antes dessa reunião. Com isso, né, com o rompimento, então, das relações diplomáticas com os países do chamado eixo, né, Alemanha, Japão e Itália, navios brasileiros começam a ser afundados. E, num período de fevereiro a agosto de 1942, como a gente tem aqui o nosso amigo da FEB aqui, o nosso amigo da Marinha, né, que fez uma palestra brilhante, justamente tratando do tema. Nesse período, quantos navios foram afundados? 33 navios. Muito bom. Isso é muito bom, não, né? 33 navios aqui afundados. E em agosto de 1942, então, o Brasil efetivamente declara guerra para a Alemanha. Nesse momento, em 1942, né, o Brasil está completamente despreparado para uma guerra. Na verdade, ele não se pensava nisso. Só que em 28 de janeiro de 1943, ocorre então o encontro dos presidentes dos Estados Unidos, do Roosevelt, e do Brasil, então, na Getúlio, em Natal. E nessa reunião, se trata da ideia de uma força militar brasileira para participar do conflito. O que ocorre, então, é que, segundo o governo brasileiro, né, para enviar tropa, depende do reaparelhamento das Forças Armadas e recebimento de material, inclusive para tropas de defesa. Óbvio, se a gente não está preparado, não tem como nem fazer a defesa daqui, eu não vou conseguir mandar tropas para lutar na Europa. E em 9 de agosto, né, 1943, uma portaria ministerial, se cria essa Força Expedicionária Brasileira, como sendo uma divisão de infantaria expedicionária e os órgãos divisionários. Então aqui já há um núcleo do que seria, né, toda a questão da fé. No final de 1943, em reuniões com o Estado-Maior americano, o destino da FEB seria o teatro de operações do Mediterrâneo, em princípio, norte da África. O que ocorre? Em 1944, quando a FEB está preparada para enviar da força, os aliados já estavam lutando em solo italiano. E então é aqui que tanto a FEB, então, e a artilharia divisionária, né, que segue, vai lutar a sua guerra. Tá? Muito bom. Como estavam as Forças Armadas brasileiras em 1942? Bom, o Exército, ele carrega uma filosofia que ela traz de uma missão francesa, que está desde 1910, né, até, na verdade, no final de 1930, mais ou menos, ali. O equipamento do Exército é uma versão do equipamento em inglês com adaptações e além de armamento, cópia de armamento alemão. Fuzil Mauser, que até hoje se usa como os Muskelfall aí. Tá? Então aqui é o armamento predominante contemporâneo da Grande Guerra também, com pouquíssimas novas aquisições. Em 1941 foi criada a Força Aérea Brasileira, né, com a junção da Força Aérea do Exército e a da Marinha, unindo as duas, mas também está nos primórdios de modernização, tá, com a aquisição dos aviões da fabricação americana. E a Marinha, então, é uma miscelânea de embarcações obsoletas, também na década da Grande Guerra, né,
pouco aptas à guerra submarina ou patrulhamento da costa brasileira. Então essa era a nossa realidade. Navios velhos, aviões que estavam chegando e um exército que ainda está despreparado. Como estava a artilharia do exército em 42? Bom, então, como dito, era construído principalmente com a miscelânea de equipamentos obsoletos das décadas de 1910 a 1930. Havia chegado, mais ou menos no período aí de 39 até 41, algumas remessas de artilharia de 75 mm da Krupp alemã, que ainda conseguiram atravessar o bloqueio naval que já estava sendo feito pela Inglaterra, mas conseguiram chegar. Que na época que chegava esse material era o que havia de mais moderno em matéria de artilharia de campanha no Brasil. Dito isso, aqui no Brasil. Mas, né, apesar dessa filosofia da missão francesa, existe uma missão militar americana que veio aqui a partir de 1934 para tratar da arma de artilharia de defesa da costa. Então já existe um núcleo ali que trata dessa questão de modernização. Ele estava se reequipando porque em 1941 ele acabava de ter sido atacado, né, como a gente já sabe da história de Pearl Harbor. Muito bom. Com o rompimento então das relações entre o Brasil e os países do eixo e o acesso à lei de empréstimo e arrendamento americano, o Brasil começa a ter acesso a equipamento moderno. A artilharia brasileira, então, ela vai dar início ao equipamento com obuses de procedência americana. Esses obuses, então, de 105 e 155 milímetros, se comparados àquele material alemão que ele havia acabado de receber, eles apresentam, então, melhor balística, aumento do calibre e o fato também de serem auto-revocados. O alemão, ainda durante a Segunda Guerra, ele usou ainda muito a questão de ter a sua artilharia revocada por cavalos. Eram os hipomóveis que se diz. Então você vê muitas fotos, por exemplo, de avanço alemão, né, dos panzers, né, dos tanques, mas a retaguarda, cavalinhos puxando os canhões, né, os obuseiros de 105 milímetros ainda na época. E isso foi praticamente até o final da guerra. Tá? Bom, nesse período então de reequipamento, se pensou também então numa mudança aí de nomenclatura militar dos regimentos de artilharia. Então eles começaram a ser chamados de Regimento de Obuses Auto-Revocáveis. A sigla ROAUR. E brasileiro não pode perder a mania, então para ele não conseguir a sigla, você é de onde? Eu sou do primeiro ROAUR. Então o cara começou a falar a curiosidade e eles falavam, eu sou do primeiro au-au-au. Né? Como se fosse um cachorro, au-au-au. Eu deve ser de onde? Eu sou do primeiro au-au-au. Eu sou do segundo. Né? Coisa de brasileiro, não adianta. Bom, e aqui, então, o equipamento. Né? Então, aqui, os já recém-chegados canhões Schneider de 75 mm alemães, tá? Inclusive com caminhões alemães. Tá? E aqui já o obuseiro M2 de 105 mm americano no campo de treinamento de Jericinó, onde hoje tem uma prisão. Hoje, se não me engano, é Bangu 2 lá, né? Alguma coisa do tipo. Né? E aqui em maio de 44. Tá? Então aqui já toda uma doutrina já americana de equipamento. Muito bom. Então agora, a artilharia divisionária da FEB. Bom, a artilharia divisionária da FEB, ela vai ser comandada pelo general Oswaldo Cordeiro de Farias, e ela vai ser composta por 4 grupos, sendo 13 obuses de 105 mm e um obuse de 155 mm, foi determinado isso. Cada grupo ele tem mais ou menos 500 homens, equipando 3 baterias e 4 peças cada.
No período de recupagem, como as unidades 155 mm não haviam recebido ainda o material do Brasil, foi atribuído em caráter provisório o material correspondente a 3 baterias de calibre 105, a título de se entender como é que era o procedimento das artilharias modernas. Tá? Em dezembro, então, toda a artilharia está aparelhada, em dezembro de 43, toda está aparelhada, mesmo sem ter completado os seus efetivos. E aqui uma foto clássica, né? Aqui, então, no direito do Mascarenhas de Moraes, a gente tem o general Cordeiro de Farias, que vai ser o comandante da FEB, da artilharia da FEB, a partir de novembro de 44, quando todas as unidades elas acabam realmente se unindo, né? E você vai, como a gente sabe, vão chegando os escalões e não vão chegar todos ao mesmo tempo. Então a artilharia ela vai ficar toda a artilharia divisionária vai ficar completa mais ou menos ali em 1º de novembro de 44. Muito bom. O núcleo de formação da artilharia divisionária ela vai ser composta por 3 unidades do Rio de Janeiro, o primeiro grupo de obus de São Cristóvão, o primeiro grupo de artilharia de dorso. A artilharia de dorso significava que aqui a artilharia era colocada em cima de burros de cavalos para ser levada, tá? De Campinho, no Rio de Janeiro, do grupo escola de artilharia e do 6º grupo de artilharia de dorso de Quitaúna, que hoje é o 20, aqui em São Paulo. Inclusive, agora, esse mês, tem uma comemoração do último tipo de artilharia lá. E esses, então, 4 grupos, eles vão ser a base desses 4 grupos aqui. O primeiro grupo do primeiro regimento de obuses auto-rebocados, o primeiro Au-Au-Au. O segundo grupo do obuses auto-rebocados, o segundo do primeiro Au-Au-Au. O primeiro grupo do segundo regimento de obuses auto-rebocados, o primeiro do segundo Au-Au-Au. E o primeiro grupo do primeiro regimento de artilharia pesada curta, que é de 155 mm, e aí é o primeiro RAPC. Tá? Então aqui, o obus de 105 mm, já em operação na Itália, e aqui o de 155 mm. Então, o N2 e o obus N1. Bom, em 2 de julho, juntamente com o primeiro escalão da FEB, segue o segundo do primeiro Au-Au-Au, sob o comando do coronel da Camilo e como oficial de operações o major Camilo Correia Júnior. O diário de guerra do segundo Raul inicia com a partida da unidade do quartel do Campinho, quando o deslocamento por trem para o embarque do navio General Monte. Em 16 de julho, então, o segundo, do primeiro grupo, vai desembarcar no porto de Nápoles com o primeiro escalão, e em 19 de julho, o seu pessoal vai, então, participar do primeiro hasteamento da bandeira nacional em solo italiano. Em 4 de agosto, ele vai se deslocar para a região de Tarquínia, onde vai ocupar um novo estacionamento e é onde ele vai começar a receber o material. Em 8 de agosto, o coronel da Camilo e seu Estado-Maior vão reconhecer posições de artilharia em Monte Romano. Então aqui começa-se uma movimentação para se entender como é o procedimento da guerra moderna com artilharia nos moldes do exército americano. Então você tem todo o treinamento nesse momento ali em campo. Perdão. Então, aqui o local dos inícios dos trabalhos específicos da artilharia divisionária. Em 15 de agosto, ele ganha corpo e condições de combate ao receber, finalmente, completar os 12 obuses e os caminhões para o transporte. E no mesmo dia, parte para a região de Vada, a fim de reconhecer e preparar o tipo de estacionamento do grupo. Então, isso foi o início da artilharia divisionária em solo italiano. Artilharia divisionária. E aqui eu queria fazer um parênteses. Por quê? Porque quando a gente lê, começa a pesquisar sobre a artilharia da FEB, em alguns momentos aparece assim:
o grupo de obuses do 6º Regimento, o grupo de obuses do 11º Regimento. E você não acha, você pensa, o que é isso? Da onde surgiu isso? Não era tudo da artilharia divisionária? O que está acontecendo aqui? E aí, pesquisando, e aí eu quero fazer esse aporte aqui, é a questão da companhia de obuses regimental na FEB. As unidades da FEB, elas são equiparadas a unidades americanas. Então, um regimento americano, ele tinha na sua composição um grupo de obuses de 105 milímetros, do tipo M3, que ele era bem diferente do M2, que foi utilizado pela artilharia divisionária. Né? Dentro desse contexto, qual era a função, então, dessas unidades? Era dar apoio de fogo direto para o seu regimento. Tá? E não no primeiro momento, para as unidades da FEB como um todo. E isso vem, como eu falei, de uma doutrina americana. Né? Então, no descritivo, né, a primeira divisão de infantaria expedicionária, seguindo o padrão americano, era composta de um efetivo de 3 regimentos de infantaria. Estes regimentos de infantaria são constituídos de companhia de comando, uma companhia de saúde, uma companhia de serviços, uma companhia de obuses, 6 obuses de 105 milímetros, uma companhia de canhões anticarro, 9 canhões de anticarro de 57 milímetros e 3 batalhões de infantaria cada, organizados em uma companhia de comando, uma companhia de petrechos pesados, metralhadoras de ponto .30 e ponto .50, além de morteiros de 81 milímetros e 3 companhias de fuzileiros. Isso vem exatamente do manual americano. Então, organicamente, você tem o manual de campanha da infantaria, da FM 737, que era uma tradução de emergência do manual americano de mesmo número, Field Manual 737, que dava então a composição aqui da companhia de obuses regimental. Muito bom. Então, como eu disse, a missão geral era fornecer apoio direto e ininterrupto ao regimento. O armamento de dotação era o 105 mm M3. A instrução de artilharia ao contingente das companhias passou pelos grupos de artilharia divisionária ainda no Brasil, ou seja, o pessoal treinou junto com o pessoal da artilharia divisionária. Tá? O preparo final da instrução da companhia de obuses do 6º, em posse desse material, foi da Livada. Eles receberam o material lá. Já do 1º e do 11 RI, que chegaram em 6 de outubro, eles estagiaram com o pessoal do 6º. Tem ideia como já era profissional o pessoal do 6º, 3 meses depois praticamente. Tá? E aqui, as 2 únicas fotos que a gente encontra dessas companhias. Essa foto é clássica, todo mundo coloca artilharia divisionária da festa. Essa foto. Tiradentes, esse é o obus, então, M3, 105 milímetros. E aqui o pessoal do 6º, quando foi receber o material em Vada. São as 2 únicas fotos que a gente encontra desse material, pelo menos até hoje. Pode ser que com as famílias aí, do pessoal que serviu nesse período, que tem alguma outra foto que comece a surgir, talvez aí mais para frente, mas oficialmente são essas 2 fotos que tem desse material. Muito bom. Então, como exemplo aqui de utilização, a 18 de setembro de 44, nas ações em Camaiore, o dispositivo, então, de obuses do 6º, ele recebe a ordem de operação número 4, da seguinte forma: a companhia de obuses deverá ter um pelotão de 3 peças em condições de apoiar o 2º batalhão a partir do paralelo 86 até o paralelo 88. O outro pelotão apoiará nas mesmas condições do 3º batalhão.
Isso não é artilharia divisionária, isso aí é artilharia regimental. Nas operações ofensivas, programas técnicos de tiro de posicionamento, então, recomendavam a integração das companhias de obuses na artilharia divisionária, como é o mais comum que a gente encontra nos textos. Tá? Exemplo, no planejamento do apoio de fogo ao Monte Castelo de 7 de dezembro, é aprovada de comum acordo a passagem à disposição das companhias de obuses do 1º e do 11 em função da necessidade de centralização máxima do fogo na operação ofensiva e ataque coordenado. Somente a companhia de obuses do 6º manteve o comando do regimento, ou seja, ela continuaria apoiando o regimento. Agora a gente volta para a artilharia divisionária. Bom, o primeiro tiro da artilharia divisionária, ele é, na verdade, considerado um tiro de exercício. Né? O tiro de fogo real vai ser depois. Então, em 29 de agosto, nas proximidades de Vada, o segundo do 1º Au vai cumprir a sua jornada de reconhecimento, escolha e ocupação de posição e vai disparar às 11 horas e 4 minutos o primeiro tiro real de artilharia em solo italiano, mas ainda como treinamento, que é essa foto. Agora, o primeiro tiro de artilharia divisionária em combate. Isso vai acontecer com o avanço a Camaiore. Então, em 12 de setembro, o comando do 5º Exército decide empregar o escalão avançado da 1ª Divisão Expedicionária na linha de frente de Vada Ospedalettore. Em 15 de setembro, as unidades do 6º vão tomar posição, substituindo tropas americanas da região, e o 2º e 1º Au se posiciona de forma a dar apoio ao avanço em direção aqui de Massarossi. Com o movimento dos 6º, os artilheiros mantêm-se atentos às 3 baterias, o capitão Lobato, a primeira, a Unir, segunda e Serpa, terceira. E o adjunto do S3, o capitão Saraiva, espera a missão de tiro. Essa era a composição naquele momento. Nesse momento, então, os oficiais de ligação, os observadores avançados, eles vão manter contato com o 6º, enquanto no PC, pranchetas e calculadores estão prontos. Rádios na escuta, o Major Moreira S3 espera o pedido de tiro. Isso vai acontecer no dia 16 de setembro, às 14h22, no Supério Monte Bastione. O tenente Ramiro Moutinho, observador avançado, ele vai transmitir uma missão de tiro à primeira bateria do capitão Mário Lobato. Nesse momento, as pontarias de são retificadas, as derivas alteradas, as bolhas caladas no jargão militar, os obuses carregados e os sargentos das chefes das peças anunciam. Peças prontas. O tenente Alceu comanda a peça diretriz de sua bateria. Segunda peça, fogo. Quem é responsável pelo tiro da peça é o cabo Adão Rosa da Rocha e o soldado Francisco de Paula, que ele efetua o tiro. E aqui o soldado Francisco de Paula também é uma foto clássica, quando você coloca sobre artilharia da FEB, é sempre Francisco de Paula sorridente, com o obus aqui na sua mão, a cobra está fumando. Essa foto ela foi tirada só no dia 29 de setembro, a título de propaganda. Tá? Então não é uma foto que foi tirada no dia, mas é uma foto que se popularizou até hoje. Logo em seguida, assim, ali no período próximo a Monte Castelo, começaram a chegar no Brasil uma série de informações, de filmagens das situações de combate, das situações de treinamento, do qual saiu esse vídeo de propaganda, os brasileiros na assalto à Fortaleza da Europa, em que mostraram artilharia divisionária. Vocês conseguem passar daí?
ao covarde atentado do sorteamento de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, a tropa então iniciou o ataque. E seu posto avançado, o observador de América do Sul do finalmente, a ordem de todos, das tropas de aço começam a penetrarem sobre as fronteiras inimigas. É maravilhoso. Isso foi passado no Brasil de norte a sul como uma propaganda, mostrando então toda essa parte da artilharia como outras coisas. Só coloquei essa parte da artilharia. Ele só tem 4 segundos de erro, ou 3 segundos de erro. Uma das unidades ali, ela não é a FEB, ela é uma unidade de artilharia do exército americano na Normandia. Eles pinçaram um pedaço da foto ali, porque ali aparece um canhão de 155 milímetros, que não é o da FEB. Ele era de uma unidade americana na Normandia, uma unidade inclusive segregada, uma unidade de negros. Tá? Não tira o mérito da artilharia, só uma questão, só uma curiosidade sobre o vídeo. Tá? E aí, no Diário de Guerra, segundo Al, o grupo recebeu hoje a sua primeira missão nesta guerra: apoiar com seus fogos a progressão de um destacamento do qual faziam parte o 6º Regimento de Infantaria, um pelotão de reconhecimento brasileiro e um pelotão de carros americanos. Precisamente às 14 horas e 22 minutos, a primeira bateria lançou contra o inimigo o primeiro tiro jamais dado pela artilharia brasileira fora do continente sul-americano. Na verdade, já fazia mais ou menos ali uns 70 anos que a artilharia não fazia nada fora do Brasil. Passado esse momento, então, o que acontece é que no movimento de tropas que ocorreu no avanço da Itália, obviamente a artilharia ela tem que seguir os passos da infantaria, porque ela está sempre em apoio. E a artilharia divisionária brasileira não vai deixar por menos. Então, em setembro de 44, as operações iniciais, a fim de assegurar a continuidade do apoio, ocupa a posição na região de recorte, e com o avanço segue um grupo de artilharia deslocando em direção de Vila Lippe, Castelo Dalmarbano e Torcigliano. Interessante é que durante esse mês, setembro, são utilizadas 3.132 granadas entre as 12 peças de 105 mm do segundo do primeiro ao 3.182 granadas em um mês. Outubro de 44, quando começa o avanço, sob chuva torrencial na Itália, a segunda bateria, então, ela apoia as ações do 6º. O restante do grupo segue para a região de Pietrasanta em apoio à 92ª Divisão Americana. Então perceba que a artilharia divisionária ela começa a fazer parte do contexto maior da guerra naquele cantão da Itália. Ela está apoiando não só a FEB, mas também o pessoal americano. Em 6 de outubro, vão chegar o 2º e 3º escalões da FEB, ficando completada, a artilharia divisionária com os últimos 3 grupos de artilharia. As ações, então, do 2º e do 1º, elas em outubro, elas terminam com o grupo em Fornace de Braga, apoiando a infantaria brasileira na conquista de Lamba de Soto e em Castelnovo de Garfaganha. Encerra-se o ciclo operacional do destacamento brasileiro no Vale do Cerro. Durante o mês de outubro, 6.630 tiros foram consumidos, só pelo 2º e do 1º ao. E aqui, o avanço naquela região da Itália, que a gente conhece hoje, acha lindo, maravilhoso, mas e que a estrada continua ruim, a estrada continua sinuosa,
Só que na época a diferença é que, além de tudo, aí você tinha lama. Né? 1º de novembro, o segundo do primeiro Roaú, ele vai passar o controle direto para a artilharia divisionária, sob o comando do general Oswaldo Cordeiro de Farias. Então, nesse momento, a artilharia divisionária toma corpo. Em 15 de novembro de 44, o comandante da artilharia, eu acho que por causa do negócio do uau, ele resolve mudar e redesignir os grupos para o primeiro do primeiro ROAR. Isso acontece também com o segundo grupo, o terceiro e o quarto grupo mantém-se mais ou menos a nomenclatura do RKPC. A artilharia, nesse momento, ela está avançando com a FEB, e nesse momento, então, no final de novembro, começa-se ali a epopeia de Monte Castelo. Em novembro de 44, então, a divisão é enviada para frente da linha gótica, né? O general Mascarenhas de Moraes tem o seu quartel avançado em Porreta Terra. O general Mark Clark, então, ele precisa atravessar de qualquer jeito aquela região e chegar em Bolonha. Então se começa a história do ataque para sobrepujar toda aquela região. O objetivo, então, é liberar a rodovia 64, né, que estava sob mira do fogo inimigo, a partir das elevações que estavam na frente da FEB, e cujo um dos pontos culminantes era o Monte Castelo. As posições alemãs, como a gente viu na última palestra, né, também maravilhosa do professor Luiz, né, elas estavam em torno do Monte Castelo, do Monte Belvedere, do Monte Bela Torrace, Castelo Novo de Verdade, Torre de Nerone e Castelo da Iana. Desenrolar rápido aqui para a gente, só para também contextualizar aquele momento. A primeira investida da FEB acontece em 24 de novembro. No Esquadrão de Reconhecimento, 3º Batalhão do 6º, junto com a Força-Tarefa 45 americana, sem êxito no primeiro ataque. Segunda investida, no dia seguinte, soldados americanos chegam a alcançar o cume do Monte Castelo, após conquistas do Monte Belvedere. No entanto, como sempre acontece, os alemães contra-atacam e recuperam as posições perdidas, e os brasileiros e americanos eles vão abandonar as posições conquistadas, com exceção ainda de algumas unidades no Monte Belvedere. A terceira investida de 29 de novembro se utilizam 3 batalhões da FEB com suporte de 3 pelotões americanos, de tanques americanos. Perceba que a artilharia aqui, a gente não está conversando muito, né? Então imagina fazer um ataque frontal a unidades não acima, sem artilharia de apoio. Dia 28, um dia antes, os alemães efetuam um contra-ataque no Monte Belvedere, eles tomam a posição dos americanos, deixam descoberto o fronte esquerdo dos aliados. A primeira divisão chega a pensar em adiar o ataque, porém a estratégia mantida, que acontece às 7 horas. As condições meteorológicas impedem o apoio da Força Aérea e inviabilizam a participação de tanques. Contudo, a infantaria consegue um avanço inicial. De novo, o contra-ataque inimigo violento impede os avanços e, no final da tarde, os batalhões brasileiros perdem as posições e retornam para o sopé do monte. Em 5 de dezembro, o comando da primeira divisão recebe ordens do 4º Corpo de Exército Aliado de capturar e manter o cume da Torrace e Monte Belvedere. Quer dizer, já estavam tentando fazer com que a coisa se desviasse para se chegar no Monte Castelo. Quarta investida, em 12 de dezembro, o ataque da FEB com unidades avançadas brasileiras chega a mais da metade do caminho. No flanco esquerdo chegam aos Wolf, distantes de apenas 200 metros do cume. No centro atinge a Betaia, são detidos por cerrado fogo de artilharia inimiga e após 5 horas houve fracasso. Nesse dia, o general Mascarenhas de Moraes ele recebe um telegrama americano extremamente desagradável, dizendo mais ou menos o seguinte:
Se vocês não têm condições de tomar o monte, eu vou colocar gente que tenha. E a gente vai afastar vocês para unidades secundárias. O general Mascarenhas, ele fica louco da vida, ele quer responder na hora que ligar, né, do comando. O pessoal do comando brasileiro se pede para ele ter calma e redigir uma carta à noite, falando das condições que ele estava enfrentando. E que ele precisava de um preparo muito maior do que isso. E aí a gente vai ter, nesse período, entre 12 de dezembro, né, até 15 de janeiro de 45, né, início de fevereiro de 45, a gente vai ter então uma guerra de posições no inverno destrutivo para a população, para o brasileiro naquela região. Nesse período existe essa guerra de posição, pequenas patrulhas de bombardeiros de artilharia dos dois lados. Foi a retórica da guerra nas encostas do Monte Castelo. Para a conquista de Monte Castelo, então, há todo o preparo, e nesse momento, então, a primeira divisão se coloca em posição de ataque com os 3 regimentos prontos para o ataque ao Monte Castelo. No seu flanco esquerdo, a 10ª divisão de montanha norte-americana, ela deve tomar Monte de Alatorraço, no flanco mais vulnerável do setor defendido pelos expedicionários. Fique incumbido aos 3 batalhões do 1º RI a missão de avançar sobre o Monte Castelo. Em auxílio ao ataque, 2 pelotões de tanques americanos, a 1ª companhia do 9º Batalhão de Engenharia Brasileira e o fogo de apoio direto da artilharia divisionária com os 1º e 2º grupos, reforçados pelas companhias de obuses do 11º e do 1º Regimento de Infantaria. É aqui que sempre pegam a história, por isso que eu fiz questão de colocar a questão do regimental ali. E ainda em reserva, o 3º e 4º grupo realizariam ações defensivas se caso não houvesse. Aqui tem investido ao monte, então começa dia 21 de fevereiro, às 5h30 da manhã, com forte bombardeio por parte do 1º e 2º grupo da artilharia divisionária às posições inimigas do Monte Castelo. Aquilo foi uma chuva de fogo nesse momento. Meia hora de chuva de fogo. Diz que quem assistiu aquilo fica horrorizado. A gente tem relatos assim, né, de veteranos dizendo que, como até o senhor Justino falou, parecia que tinham acendido uma churrasqueira no lugar, de tanto fogo que subia da imposta. Era uma coisa absurda. Né? Às 6 horas da manhã, então, tem início a ofensiva do 1º RI, com o avanço do 1º Batalhão pelo flanco esquerdo, o 2º pelo centro e o 3º pelo flanco direito. Os ataques eles iniciam com a coordenação e apoio de fogo, como eu disse aqui, né? Todo concentrado na parte do Monte Castelo. Só que ocorreu um problema no 1º grupo, em que uma das baterias ela aperta a mira e começa a ter fogo amigo. Então ela vai atingir os setores do avanço. O comando ele procura saber quem é a bateria, né? Então o comandante da 1ª bateria do grupo descobre que a peça ela pertence à unidade dele e em ordem rápida, via rádio, os tiros são ajustados no conjunto de artilharia. Mas isso já havia criado um pânico ali. Às 11h30 da manhã, é pedido um novo concentração de 3 minutos de fogo de alto explosivo em 1 minuto de fumígenos. Fumígeno é fumaça para poder, então, dar chance dos regimentos da infantaria avançar para tentar chegar mais rapidamente, então, ao objetivo. Só que o vento ele espalha a fumaça e o 1º batalhão do 1º RIF vai ficar retido onde ele estava na parte do ataque. Às 15 horas, o 1º batalhão do 1º está na cota 930. O objetivo final é a cota 977. Ele está retido por metralhadoras alemãs. A ideia era que
o primeiro batalhão chegasse até o cume às 16h30. Nas condições que ele está aqui, ele não tem condições. Nesse momento, então, é solicitado à artilharia divisionária que se faça um novo ataque concentrado. E às 16 horas, então, o Major Uzeda, solicitando o bombardeio da artilharia divisionária, ele então visa a ofensiva final que se queria. Para vocês terem ideia do volume da coisa, na época, por volta das 15 horas, foi feito um cálculo que a artilharia divisionária, nesse momento, ela teria gastado, naquela época, 8 milhões de cruzeiros de munição com disparos de artilharia somente no Monte Castelo, até aquele momento. Tomando em conta quanto era uma saca de café em cruzeiros na época, quanto é uma saca de café hoje, tentando fazer um levantamento, aí, uma conversão, 8 milhões de cruzeiros hoje seria em torno de 96 milhões de reais no único dia gastos na artilharia. Tá? Pedindo fogo de artilharia sobre as posições inimigas, além do monte. Ou seja, eles já tinham chegado, eles queriam conseguir com que os alemães eles recuassem mais para dar tempo de eles tomarem a posição e ficarem a posição ali, segurarem a posição. E ali ele completa: eu estou no cume do Monte Castelo. Após 12 horas de combate, lembra, começou em torno de 6 horas da manhã, cerca de 200 baixas entre a infantaria, o primeiro RI fixa seu terceiro batalhão no cume do Monte Castelo e desborda pelo primeiro batalhão em ação de flanco. E aqui a gente toma efetivamente o Monte Castelo. E não há quem diga que a artilharia divisionária não teve participação fundamental nesse momento histórico do Exército Brasileiro. Relatos alemães: transformou o morro num vulcão. As concentrações eram de arrebentar os nervos de qualquer um. E o Joel Silveira, que ele estava junto do comando da artilharia divisionária naquele momento, ele assistiu tudo. Quando começou o segundo ataque de artilharia, o ataque de artilharia final, o Cordeiro de Farias pegou e falou para ele assim: nós já tomamos um monte, fica tranquilo que agora é questão de tempo. Porque ele viu o estrago que aquilo tinha sido feito. E o Joel pegou e falou assim: as encostas do castelo, cessando o fogo da nossa artilharia, se transformaram ela, a parte de uma paisagem lunar. Era só buraco, só cratera ali. E aqui também é uma foto clássica, mostrando aqui o Monte Castelo. E infelizmente a qualidade aqui do vídeo ele não vai conseguir mostrar, mas quando você vê a foto, você consegue ver as pequenas crateras por toda a foto. Porque a qualidade do vídeo, infelizmente, ele não é justa. Bom, seguindo, ainda nesse dia, os ataques secundários do 2º Batalhão do 11 seguem em direção de Abetaia, são apoiados pelo fogo do 3º Grupo, assegurando a cobertura do ataque principal em virtude da ameaça representada na Rota 884. Além de toda a artilharia divisionária, mais aqueles grupos de obuseiros regimentais, ainda 18 obuses do 148º Grupo de Artilharia Americana foram anexados à divisão brasileira. A ação da artilharia divisionária na conquista do Monte Castelo é indiscutivelmente, de vários autores, determinante para o êxito da batalha que travou no dia 21 de fevereiro, principalmente. Eles colocam principalmente, mas na verdade deveria ser unicamente. Porque nas outras todas, a artilharia praticamente ela não teve efeito nenhum. Aliás, teve tentativa que nem a artilharia teve. Tá? E aqui tem aqui umas imagens das operações. Tá? Essas são imagens mesmo das operações do Monte Castelo. Seguindo de Monte Castelo, as ações então da artilharia em Montese. Fim de março de 45, se quer fazer o início da ofensiva de primavera e acabar com a guerra na Itália. A primeira divisão Infantaria Expedicionária
depois do Monte Castelo, consolidação das posições em torno da Estrada 64, né, ela recebe a incumbência de tomar a localidade de Montese. Em 7 de abril, o 11º RI recebe a missão do ataque a Montese, que será, naquele momento histórico ali também, a batalha mais sangrenta que a FEB teve. Quem não conhece a batalha, assista o vídeo do YouTube do ano passado sobre Montese. O ataque é planejado em 2 fases para o dia 14 de abril. A primeira fase, que é uma missão secundária, com início às 9 horas, com o ataque de 2 pelotões a 2 postos avançados do inimigo. E a segunda fase, que é o ataque principal à cidade, com início ao meio-dia, também com 2 pelotões e com auxílio da artilharia divisionária. O ataque será precedido por uma compacta atuação da artilharia, em que fica marcada a ação do 4º grupo, de 155 mm, e apoio de tanques e agentes fumígeros de uma companhia de morteiros químicos americanos. No dia 14, às 13h30, a infantaria consegue invadir a cidade, dá início a uma batalha que envolve, então, tomada de casa em casa, favorecendo o inimigo em defesa. E às 18 horas, após violentos combates e contra-ataques inimigos, as posições na cidade elas estão consolidadas para a infantaria brasileira e se considera, então, praticamente que a batalha de Montese terminou. No entanto, o inimigo ele vai desencadear 3.000 tiros de disparos sobre a cidade e as tropas brasileiras naquela noite. Na manhã de 15 de abril, a artilharia continua atirando sobre a cidade, mas mesmo assim as tropas brasileiras elas vão finalizar a limpeza da cidade das tropas inimigas ali, que estão ainda remanescentes. Durante o dia 15 de abril, continua uma série de tentativas de contra-ataque, mas todos frustrados. Em 16 de abril, dia 14 de abril, falaram que a batalha tinha terminado. Estamos falando dia 15 o dia inteiro, 16 de abril. Quer dizer, 2 dias depois a batalha que estava terminada. Em 14 ela continua. Então, 16 de abril, a batalha de Montese encerra com o fim dos contra-ataques. Contudo, o trabalho de limpeza contra franco-atiradores prossegue até o dia 17. A batalha que terminou dia 14, ela segue até o dia 17. Muito bom. A atuação da artilharia divisionária durante o ataque de Montese mostra também predominante durante o avanço, mesmo com apenas um grupo ali de artilharia, e com o suporte às tropas brasileiras durante as operações na cidade e na limpeza dos inimigos durante o dia 17. Estima-se que foram despejadas aproximadamente mais de 13.000 granadas de artilharia aliada de vários calibres durante 4 dias em Montese. Fora as 3.000 alemãs. 75%, mais 75%, chegou a quase 80%, edificações destruídas na cidade, 189 vidas civis mortas. Perdas brasileiras, 430 baixas, entre mortos, feridos, soldados aprisionados pelo inimigo e desaparecidos. Do lado inimigo, perdas oficiais, quer dizer, aquela que eles conseguiram contar em loco, né? Porque você imagina vendo 13.000 granadas, né? Chegam a 453 baixas. Se você for considerar 13.000 granadas ali caindo toda na região, é relativamente baixo. Sobre a conquista de Montese, né? 4º Corpo do Exército Aliado. Ontem só os brasileiros merecem as minhas irrestritas congratulações, com o brilho do seu feito e seu espírito ofensivo. A 1ª Divisão, a FEB, está em condições de ensinar as outras divisões como se conquista uma cidade. Passado Montese, começa a fase de perseguição. A artilharia divisionária ela é subtraída de seus caminhões para que as unidades de infantaria elas consigam perseguir o inimigo no vale que você tem ali no Vale do Pó, em direção então ali ao sul da Áustria e
consequente o passo do Brenner. E isso vai começar então em 21 de abril, né? Essa perseguição. E como eu disse, como há uma grande falta de veículos, ela vai utilizar os veículos de artilharia divisionária. Só que com um problema: você tira o veículo da artilharia, você não consegue seguir com a artilharia apoiando a infantaria. Mesmo assim, é deixado então algumas unidades a postos para poder seguir. Eles acham que é mais importante você ter o cerco da infantaria nesse momento. E aqui formou o último tiro de artilharia divisionária em combate. Em 26 de abril, o esquadrão de reconhecimento da Força Expedicionária entrava em contato com forças inimigas na localidade de Colégio. Na noite de 26 de abril, o batalhão do 11, em colaboração com o esquadrão de reconhecimento e uma companhia do 6º, ataca a tropa inimiga e em 27 de abril se conquista Colégio e começa a operação de limpeza. No interrogatório aos prisioneiros dessa pequena batalha aqui, se identifica a presença de uma divisão inteira alemã, a divisão de infantaria alemã, 148, precedente do setor costeiro da Espécie e está em Roma, para o norte do Rio Pó. Então a intenção agora é cercar isso e tirar essa divisão de combate e não deixar ela seguir em direção à Alemanha. Em 27 de abril, então, antes da ofensiva, contra o Fornovo, a primeira divisão, ela tenta diálogo com o comando alemão da 148, já em 27 de abril, para que se rendam, mas eles não moram, eles estão achando que eles vão conseguir ainda chegar. Em 28 de abril, a 1h da manhã, o chefe do Estado-Maior da Artilharia Divisionária chega com uma ordem para que o terceiro grupo, que é de 105 milímetros, consiga enviar uma bateria em apoio ao primeiro batalhão do 6º. Ou seja, aquela unidade de combate que ainda estava equipada com os seus caminhões, para que ela seguisse para poder dar esse apoio. E ele seria então para ser empregado contra a tropa alemã em movimento para o norte, na região de Colec e Fornovo. O comandante então vai designar a segunda bateria para cumprir essa missão. O deslocamento é realizado com muita cautela, porque a região está tomada ainda por várias unidades ali que estão errantes ali, alemãs e italianas, então há uma necessidade de uma cautela aí. E ela vai alcançar Colec às 7 horas da manhã, depois de passear por Parma. Ele vai ocupar a posição das 4 peças na proximidade da posição de espera e a bateria apontada para a direção correspondente do eixo de marcha do primeiro batalhão do 6º, ou seja, para dar apoio direto a esse batalhão. Enquanto isso, a nordeste e noroeste de Fornovo, os continentes do 1º e do 11RI bloqueiam as possíveis saídas do inimigo. Do esquadrão de reconhecimento, da companhia de uma companhia de engenharia e de uma companhia norte-americana de tanques. Às 13 horas, o 6º inicia a marcha ao encontro das alemães em Fornovo. Até às 16, nenhuma ligação foi estabelecida do 6º com a segunda bateria para os observadores avançados. Já que, nesse momento de perseguição, você não tem meios de, por exemplo, parar em pontos de observação para você verificar efetivamente qual é a sua linha de tiro. Mais próximo às 16 horas, o comandante do terceiro grupo chega à linha de fogo e determina que se transmita aos observadores avançados ordem para realizar tiros sobre a localidade de Gaiana, até para que se entenda que a artilharia está presente. Ao cair da noite do dia 28, o 6º progride com muita dificuldade de vencer a resistência inimiga. A tropa brasileira emprega tudo que tem no seu ataque, mas o inimigo contra-ataca, tentando manter a situação e conseguir manter, então, uma condição de fugir em direção ao Passo do Grêmio. E nesse momento, então, são selecionados objetivos de tiro para artilharia, nas localidades de Segalara e Gaiana, onde o escalão superior informava concentrações de tropa inimiga. Os tiros são realizados pela segunda bateria sobre a localidade em forma de rajada, com grande eficácia e grande efeito moral para a infantaria. Ou seja, para dar a impressão que existia mais artilharia do que efetivamente tinha.
para dar a impressão que você tinha toda ali uma unidade sendo atacando naquele momento. Ou seja, olha, o alemão ele pensar duas vezes antes de continuar a sua tentativa de fuga. Próximo às 20 horas, por conta dessa velocidade com que se está gastando as unidades de artilharia, começa uma escassez de munição e é indício de que patrulhas inimigas estariam se aproximando da artilharia divisionária. Apesar de grandes obstáculos encontrados, consegue-se trazer o máximo de munição do acampamento de Bibiana num tempo pequeno. Isso a gente está falando de mais ou menos 65 quilômetros. Tá? A principal ofensiva do Sexto é desencadeada em avanço pela região sul de Colec. Às 21 horas do dia 28 se encontra a 6 quilômetros de Fornovo e novamente encontrando o cérebro do seu inimigo. Em cobertura do flanco direito do Sexto, é lançado um esquadrão de reconhecimento pela margem ocidental do Rio Daro. E aqui que começa então o desespero dos alemães, porque eles não entendem o que está acontecendo. Porque ele está com um ataque de um lado, se tem unidades que está atacando pelo outro, ele acha que ele começa a acreditar efetivamente que ele está sendo cercado por uma unidade muito maior do que realmente era. O inimigo ele contrai seu dispositivo adentro na área de Fornovo e a tropa brasileira decide seguir de perto, aumentando a pressão. E aí, às 22 horas da noite, 3 oficiais alemães, comandados pelo chefe de Estado-Maior da 148 Divisão de Infantaria Alemã, cruzam as brasileiras na região de Baiana e são conduzidos à presença do comandante do Sexto. Os oficiais alemães declaram-se autorizados a negociar a rendição, declarando que a tropa compreendia a 148 Divisão de Infantaria Alemã, remanescentes da Divisão Bersaglieri Italiana e da 90ª Divisão Panzer, totalizando cerca de 16 mil homens, 4 mil animais, 2.500 viaturas, dos quais 1.000 motorizadas e aproximadamente 800 feridos que aguardavam socorro urgente. Diante do fato, o comandante do Sexto dirige ao comandante da FEB, que designa o oficial do comando, para o encaminhamento das negociações em termos incondicionais. E, nos termos do acordo de rendição, fica estabelecido que a artilharia brasileira cessaria fogo no dia 29 e que as unidades inimigas deveriam se apresentar aos postos de coleta de prisioneiros organizados em pontos Cordonha e Segalada. E aqui, então, se encerra praticamente a epopeia do aprisionamento da 148 Divisão de Infantaria Alemã, da unidade da Bersaglieri e da 90 Panzer. Nessa luta, 5 brasileiros são mortos e 50 feridos. Em 29 de abril, então, às 1h45 da manhã, o comandante da linha de fogo da 2ª bateria do 3º grupo da FEB, tenente Amelino Raposo, e as peças a cargo dos sargentos Joaquim Mateus e Luiz Pedroselli executam a última rajada da artilharia divisionária em Campos da Itália. A linha de fogo é comandada, isso está escrito, tem todo um descritivo disso aqui, num misto de alegria e sensação de dever cumpridos pelos artilheiros do 3º grupo. E no descritivo diz: bateria, atenção, concentração. Explosiva carga 5, colete instantânea. Centro por uma bateria por meia dúzia. Deriva 2.800, elevação 357. Fogo. E a salva da poderosa artilharia brasileira estremece pela última vez nos céus da Itália. Nesse período de 239 dias de luta que a FEB esteve na Itália, foram usados em torno de 350 mil projéteis de canhão, morteiros e dos obuseiros da artilharia divisionária. Foram um ponto geral. Das 465 mortes em combate da FEB, 14 foram da artilharia divisionária. E os nomes estão descritos aqui. O primo, de primeiro grau da minha mãe, em Sorocaba, ele serviu
da artilharia divisionária na então unidade de Quintaúna. Ele foi, então, da artilharia da FEB na Itália. Meu pai serviu também em Quintaúna. Também? Também. Primeiro, segundo, au. Primeiro, segundo, au. E aqui, para quem quiser saber um pouco mais, as referências, se vocês quiserem depois uma informação, e alguns sites que a gente procura também. Muito obrigado a todos pela paciência. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, o que eu souber, o que eu puder responder, eu estou aqui. Eu sei que eu sou bom, por isso que eu não tenho respeito. Obrigado, então, novamente, pessoal. Mas como uma apresentação mesmo a todos, e eu queria dar alguns avisos. Bom, primeiramente, nós temos uma vizinha aqui na frente, que é a Rita, que é uma santa aqui pra gente. Ela avisa quando a gente esquece a luz acesa, avisa quando alguém sai mais tarde, toca o alarme, e ela estava passando por alguns problemas de saúde e a gente tem procurado ajudar. Então, tem alguns pães dela que estão à venda ali. Quem puder, quem tiver interesse, são muito gostosos com o casamento dela. Então, vale a pena levar para dar uma força, porque realmente ela ajuda muito a gente. Rola uma torneira, dá o segundo água, ela avisa. Então, ela está sempre atenta aqui, ajudando a gente a cuidar do prédio. Tem também umas anotações aqui. Nós vamos ter hoje o encerramento do quadro também do Agripino Coelho Cavalcante, que é pai do Ayrton, e quem é familiar, que ainda não trouxe o quadro para colocar na galeria, não trouxe o quadro não, quem não tem o quadro na galeria, a gente providencia fazer. Só precisamos dar foto, de uma foto da época de preferência, com a data de nascimento e data de falecimento, que a gente faz no padrão. Agora, no mês que vem, mês de abril, nós não vamos ter palestra. Nós vamos ter um evento do dia 24, 25 e 26 de abril, no Shopping Galeria. É pelo segundo ano que nós vamos estar participando. É um evento que a gente realiza em conjunto com a Companhia Militar, Viatura Militar do interior de São Paulo e com a 10ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Próximo ao aniversário da Brigada, e vai ter também uma exposição de viatura da FEB e um cenário de reencenação histórica. O ano passado foi o primeiro ano, foi muito bacana, foram aproximadamente 10 mil pessoas presentes. Então tem além de venda de militarias, tem food truck, esse espaço de reencenação, vão ter aproximadamente acho que umas 30 ou 40 viaturas militares antigas e viaturas modernas do Exército Brasileiro também. Nós estamos pedindo também apoio para quem puder ajudar a gente na lojinha. Nós mandamos fazer um lote novo de camisetas, algumas mais discretas, que nem algumas mulheres principalmente estavam pedindo, e vão ficar bem bacana. Então, mas a gente precisa de apoio ali na lojinha também, na venda. Sábado, das 10 da manhã às 22 e domingo, do meio-dia às 8 horas. É um trabalho bastante árduo. Quem puder dar uma força, a gente já agradece muito. E teremos também, no mês de maio, por ideia que surgiu do Marino, a primeira semana da FEB em Campinas. Vai ser uma semana inteira de atividades
está sendo, inclusive, um projeto de lei, através do presidente da Câmara, já foi adentrado na Câmara, para ser uma solenidade anual. Para vocês terem uma ideia, no dia 4, segunda-feira, vai ser a abertura na Prefeitura, na parte da manhã, com presença de autoridades. Às 17 horas já está marcada uma homenagem na Câmara Municipal. No dia 5, dia do expedicionário, vão haver palestras em colégio da cidade. No dia 5, no dia 6 e no dia 7, o museu vai estar aberto, recebendo militares da 11ª Brigada e também, provavelmente, um grupo da Prefeitura também, ligado à Secretaria de Cultura. No dia 8, que é onde se comemora o Dia da Vitória, na parte da manhã, um tributo à FEB, na SPSEC, com formatura, e para onde todos os sócios e familiares estão convidados também. No dia 8, ainda à noite, vai ter uma palestra do Marino na Academia Campinense de Letras. No dia 9, sábado, a tradicional já comemoração na praça, provavelmente das 9 a 1h da tarde, e quando a gente está com várias ideias aí para inovar a comemoração. E ainda no dia 9, a festa da Vitória, que o ano passado nós realizamos pela primeira vez num restaurante aqui em Campinas, e vamos repetir esse ano. Está tudo muito bem encaminhado e praticamente negociado. Tem algumas reuniões que nós estamos fazendo, essa semana mesmo vamos fazer reunião na escola, que a gente está buscando como alvo. E, então, é uma semana também de muita atividade, que a gente também vai pedir o apoio de todos. Eu pedi agora ao Cavalcante para fazer a entrega do diploma ao Sidney. Agora vamos para as comemorações, comemorar um pouquinho, e depois visitar o museu, onde haverá o encerramento do quadro do Sr. Cristino também. O Sr. Cristino ele serviu na Polícia Militar, na Military Police da FEB, tem uma história bem interessante e a atuação foi como voluntário, bem bacana a história de vida dele. Com profundo respeito, orgulho e emoção que encerraremos a foto de Agripino Coelho Cavalcante, membro da Polícia Militar da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Nascido em Capão Redondo, Minas Gerais, em 11 de julho de 1906, ingressou na Guarda Civil de São Paulo em 1929. Em 1932, com a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, participou de atividades em praticamente todas as frentes de combate, e muitas delas escapando de balas das metralhadoras que o visavam. Com a declaração de guerra aos nazifascistas Alemanha e Itália, se voluntariou em 1943 para compor uma das 80 vagas da Military Police da FEB. Como a idade máxima era de 35 anos para ser efetivado, declarou ter nascido em 1908, o que permitiu se juntar aos expedicionários. Lembrando que a Military Police serviu de inspiração tanto para a atual estrutura das polícias militares dos Estados brasileiros, quanto foi o embrião da Polícia do Exército, a PE do Exército Brasileiro. Em ações de combate, sentiu a proximidade da artilharia alemã, como dizia, com chuva de bombas e morteiros. Em terreno minado, teve seu capacete atingido por estilhaços de granada.
Fez escolta de prisioneiros de guerra por longos percursos a pé. Acompanhou o interrogatório de inimigos. Além disso, participou de policiamento e controle de trânsito em cidades ocupadas e teve até mesmo que entrar em luta corporal com cidadãos italianos para que não linchassem prisioneiros alemães. Em setembro de 1945, foi reintegrado à Guarda Civil de São Paulo, faleceu em 4 de setembro de 2000, aos 94 anos de idade. Agradecemos ao Ayrton e toda a família Cavalcante pelo apoio e confiança. Com o encerramento do quadro do senhor Agripino Coelho Cavalcante, que voluntariamente se dispôs a lutar contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e cumpriu com honra e mérito suas obrigações, nos motiva ainda mais pela continuidade do trabalho de preservação da memória da FEB em Campinas. Como curiosidade, na Sala Pronovo de Tara, temos um manequim de MP da FEB, cuja braçadeira foi doada pelo Marcos Carlos e o capacete pintado pelo Sidney Busso. Muito obrigado à família. Fazer uma... Faz o safo também, né? Ajuda aqui a descerrar esse ideal. Não, Ficou ótimo. Ficou ótimo. Muito bom, obrigado. Obrigado por você. Acho que é para você. Vou guardar. Vou tirar foto depois.